Vamos ouvir agora uma mensagem na voz do Pastor Florencio. Começar. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. A vontade de meu Pai que está no céu. Se nós fôssemos ver sobre a vontade de Deus, nós ficaríamos aqui muitas horas falando sobre a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é ampla, é muito grande. Mas nós queremos mostrar um versículo aqui da palavra de Deus que nos fala sobre isso de uma maneira muito clara, muito simples para a gente compreender. Diz aqui, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, a vontade de Deus é a santificação do cristão. Então, isso aqui é o que está escrito na palavra de Deus. Esta é a vontade de Deus para a vida do cristão. É uma vida de santificação, uma vida reta, uma vida na presença de Deus. Então, nós vemos aqui na palavra de Deus, no livro de Tito, nós encontramos um versículo muito bonito que diz assim a palavra do Senhor. Tito, capítulo 2, Tito 2, versículo 14, está dito assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para não se remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Olha, esse versículo é muito lindo. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então isso é o que nos ensina aqui a palavra de Deus nesta oportunidade tão boa. Então, ainda em 1 aos Coríntios, capítulo 6, nós encontramos dois versículos muito bonitos sobre esse mesmo assunto, dizendo assim. Capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Então, é um versículo maravilhoso falando sobre que o nosso corpo pertence a Deus. Esse corpo que temos não é nosso, é de Deus. E aqui, olhando agora no livro aos Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, ele então diz um versículo aqui muito importante que eu quero ler também, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Disse Paulo, o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que está em Éfeso. Então aqui Paulo está dizendo que os irmãos de Éfeso, a igreja de Éfeso, é uma igreja santa e uma igreja fiel. Então essa palavra santo, que a Bíblia está dizendo, alguns às vezes não entendem essa palavra, mas quer dizer o seguinte: a palavra santo quer dizer separado do mundo. Todo cristão que é separado do mundo é chamado de santo. Então, há mais um versículo aqui, em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, que diz assim:
para os santificados com a lavagem da água pela palavra, para que apresenteis a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Então, o que está dizendo a palavra de Deus, no versículo 27 do capítulo 5 de aos Efésios, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Mas uma igreja separada, uma igreja, como já lemos aqui, santa, separada do mundo. Esta é a igreja que está esperando a volta do Senhor Jesus. Não tem ruga, não tem coisas feias, não tem pecado, é uma igreja separada do mundo, é uma igreja santa, como está dizendo aqui a palavra do Senhor. Então é uma igreja santa. Agora aqui, 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 2, temos uma palavra muito boa sobre esse assunto, dizendo assim: a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Então diz aqui a palavra, não é? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, chamados santos. Então a igreja, ela é chamada de igreja santa. A igreja, então a igreja santa, quer dizer, separada do mundo. Se ela está de acordo com o mundo, ela não é santa. Mas quando ela se separa do mundo, ela se torna então uma igreja santa. Aqui tem outro versículo, 2 Coríntios, que diz assim, capítulo 11, versículo 2: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, para vos tenho preparado para apresentar-vos uma virgem pura ao marido chamado Cristo. Vou ler outra vez o versículo. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então, um pregador muito empolgado sobre esse assunto, ele usou uma frase assim: Jesus, quando ele vier buscar a sua igreja, ele não vai querer ter ao seu lado uma prostituta. Ele quer ao seu lado uma igreja santa, separada do mundo, uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja santa. Então, realmente, o pregador queria dizer o seguinte, que Jesus não vem buscar uma igreja cheia de erros, de defeitos, de maus costumes. Ele vem buscar uma igreja santa, igreja pura, uma igreja, e Paulo usou a frase aqui assim, eu vou ler outra vez: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, que vos tenho preparado para apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, uma virgem pura, a saber, a Cristo. Então, a palavra de Deus é muito clara quando fala sobre a igreja santificada. E aqui nós vamos ver ainda 1 Pedro, lá pertinho do Apocalipse, nós encontramos uma palavra muito bonita sobre isso em relação à igreja. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo é o 15, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo vossa maneira de viver. Isso aqui é muito profundo. A igreja de Jesus é uma igreja que era chamada santa, e diz aqui, em todo o seu procedimento,
toda a sua maneira de viver. Uma pessoa me disse uma vez que religião é uma coisa, amizade é outra, negócio é outra. Mas a Bíblia está dizendo aqui o seguinte: toda a vossa maneira de viver seja santa. Por exemplo, para a gente entender, uma pessoa ele é contratado para trabalhar 8 horas por dia, mas ele trabalha 7 horas, ele enrola no serviço, mas quando chegar no pagamento, ele vai receber 8 horas. O que aconteceu? Ele roubou do patrão 1 hora. Então esse não é santo, não é separado. Não é? Quer dizer, é um ladrão. Quer dizer, trabalhou 7 horas e vai receber 8 horas. Então por isso que a Bíblia está dizendo, em toda a vossa maneira de viver, no trabalho, no negócio, na amizade, tem que haver justiça em tudo que nós fazemos. Agora, fora disso, então, não está dentro do plano de Deus como uma igreja que está esperando a volta do Senhor Jesus. Mas tem mais um versículo que diz assim, no verso 16, portanto, sede santos, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, Jesus falando aqui, sede santo, porque eu sou santo. Então, Deus é santo e Ele quer que a igreja dele seja uma igreja também santa. O que quer dizer santo? Nós já explicamos, né? Uma igreja separada. A palavra santo quer dizer separado. Então, um cristão separado do mundo é um cristão santo. É isso que a Bíblia está explicando para nós aqui. Então, nós estamos vendo que então, a igreja então precisa ser uma igreja santificada para que ela possa realmente esperar a volta do Senhor Jesus. Nós já vimos aqui que foi pago um alto preço para essa igreja ser santificada. E esse alto preço que ele está dizendo aqui é o seguinte: Jesus foi pregado na cruz, morreu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está vivo. Este foi o alto preço que foi pago para que esta igreja estivesse preparada para ir morar no céu com o Senhor Jesus. Então foi um preço muito caro, foi muito alto. Jesus, o Filho de Deus, derramando o seu sangue inocente para salvar a humanidade. E agora, então, ele quer que essas pessoas que ele salvou, que ele pagou esse alto preço, sejam pessoas santas, pessoas retas, pessoas que realmente servem a Deus com sinceridade, servem a Deus com prazer, servem a Deus de verdade. Então nós encontramos aqui um versículo muito bonito, a palavra de Deus sobre esse assunto, e esse versículo, ele diz assim, é o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Esse versículo ele está dizendo assim, que a pessoa que está esperando a volta do Senhor Jesus, então essa pessoa, ele precisa ser uma pessoa completamente santa, separada, diz a palavra de Deus. Está aqui no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 14, a seguinte frase. Hebreus 12, 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. Isso aqui é interessante porque nós não podemos fazer que as outras pessoas gostem de nós. Nós não podemos fazer. Mas nós podemos realmente ter paz com todo mundo. Não precisamos
Não precisamos brigar com esse nem com aquele. Nós podemos ter paz. E diz a palavra de Deus, né? Muito clara. Seguir a paz com todas as pessoas, e a santificação, sem a qual ninguém vai poder ver Deus. Então muitas pessoas vão querer chegar no céu e dizer assim: eu quero ver Deus. Estou dizendo aqui que nós vamos ver Deus, né? Aquele que for santo vai ver Deus. Aí o anjo que está na porta para receber as pessoas, né? O povo diz que é Pedro, não sei. A Bíblia fala que Jesus deu a chave para Pedro. Então aquele anjo que está, aquela pessoa que vai estar lá recebendo as pessoas, vai dizer: não, você não teve uma vida santa, sua vida foi manchada, foi uma vida no pecado, na desobediência. Então você, seu caminho é ali, por ali. Então, irmãos, para ver a face de Deus, temos que ter uma vida completamente santificada. Eu vou ler outra vez o versículo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ninguém vai ver a Deus se não tiver uma vida de santificação. Então, há um versículo muito bonito, eu quero ler aqui. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está dizendo aqui a palavra de Deus que todo o nosso, diz aqui, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Veja bem, seja irrepreensível. O que quer dizer irrepreensível? Uma pessoa que não precisa ser repreendida, ele é irrepreensível. E quem é que quer nos ver irrepreensível? É o pastor da igreja? Não. É Jesus. Ele quer olhar para o irmão de cima e baixo e ver esse irmão irrepreensível por dentro e por fora. O espírito, a alma e o corpo. O corpo? Não, o corpo faz parte dessa santificação. Então, e você pergunta mais, mas por que tudo isso, né? Porque tem que estar espírito, alma e corpo, tudo irrepreensível, santo diante de Deus, para quê? A resposta está aqui. Por causa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Estamos esperando a volta do Senhor Jesus. Ele pode aparecer de uma hora para outra, vai buscar a sua igreja. E se ele achar uma igreja repreensível, essa igreja não vai subir. Então, nós temos que estar, como diz a palavra de Deus, irrepreensível, por dentro e por fora. O espírito, a alma e o corpo, tudo irrepreensível. Então, é muito bom a gente observar isso, porque às vezes a gente quer ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu, mas se descuida dessas partes tão importantes e tão simples que é a santificação do corpo, do espírito, da alma e do corpo. O segundo versículo que nós lemos, eu vou repetir, está escrito aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então nós lemos no começo, né? E agora diz assim, o versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então está dizendo aqui, portanto, quem despreza a doutrina da santificação, muita gente não aceita essa doutrina, acho que é a doutrina do homem, é o homem que inventou, mas está aqui escrito na Bíblia, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 8.
Porque quem despreza isto é, quem despreza a vida de santificação, não despreza o homem, despreza a Deus. Então, se nós desprezamos a Deus, como é que vamos poder chegar na presença dele? De que maneira vamos chegar na presença de Deus se temos, então, rejeitado o plano de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida? E como estamos vendo aqui, a vontade de Deus é a nossa santificação. Aqui no capítulo do Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 14, assim: Deis a tua palavra e o mundo os odiou. Está vendo? Jesus está dizendo, deles a tua palavra e o mundo os odiou. Então o mundo odeia aqueles que querem servir a Deus, que procuram viver uma vida separada do mundo, são odiados pelo mundo. Vai dizer aqui, ó, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Verso 16 confirma, dizendo, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então Jesus disse, vocês não são do mundo, porque eu também não sou do mundo. Então no livro de 1 João, nós encontramos aqui uma passagem sobre esse assunto, e eu quero ler para deixar bem claro para os irmãos. 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o 17, diz assim, 15 a 17. Não o mesmo mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está vendo? Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque está dito assim, ó. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a vontade de Deus, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas tem outro versículo que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Irmão, isso aqui é muito interessante a gente aprender isso aqui. Sabemos que somos de Deus, mas que todo mundo está no maligno. Que mundo é esse que fala aqui? Nós sabemos que Deus criou o céu, a terra, o mar, criou as águas, criou os rios, criou as grandes montanhas, as matas, as vegetações. Tudo que há foi Deus que criou. Criou a vida que estão nos mares, criou os animais na selva, criou tudo e ele mantém tudo. Todo ser que tem vida foi Deus que criou, e ele então, a Bíblia diz que Deus dá o sol para justos e injustos. Todos recebem de Deus o sol, quer dizer, para o alimento. Então Deus alimenta os animais, Deus alimenta os seres humanos, Deus então, ele controla tudo na vida. Tudo no mundo é controlado por Deus, o Criador que fez tudo, e ele controla tudo e tudo está sob a direção dele. Agora esse versículo que diz assim: sabendo que somos de Deus e o mundo está no maligno. Que mundo é esse? É o sistema. O mundo sistema está no maligno. Qual é o mundo que está no maligno? Os vícios das drogas, os vícios da bebida, os vícios do cigarro. Está dito que morre 150 mil pessoas vítimas do cigarro. 150 mil pessoas morrem por ano, né? Pessoas que fumam. Então, irmãos, veja bem. Então esse mundo que o diabo dirige é o mundo das guerras, é o mundo do adultério, da prostituição, homossexuais, né, as lésbicas. Então,
Esse é o mundo que a Bíblia fala. E esse mundo, ele está sendo dominado por Satanás. Por isso que Jesus está dizendo aqui que a igreja dele é uma igreja santa, porque é uma igreja separada desse mundo. Mas nós vemos hoje, né, muitos cristãos que não estão separados desse mundo. Estão, né, vivendo as coisas que o mundo ensina. Por exemplo, há uma coisa bem simples, irmãos, para a gente explicar um pouco sobre isso. Por exemplo, o diabo lançou do inferno uma moda aí que é andar de roupa rasgada, calça rasgada. Ora, essa moda, por exemplo, é uma moda de mendigo. Você vê que o diabo é pobre, miserável. Ele então lança uma moda dessa e acontece o seguinte, e se o diabo manda, as pessoas prontamente obedecem. Quando Deus manda, aí há uma resistência. Mas quando o diabo fala, todo mundo começa a obedecer, porque os adeptos dele começam a obedecer. Então, irmãos, mas acontece o seguinte, e às vezes até pessoas cristãs rasgam a roupa para sair na rua de roupa rasgada, para fazer a vontade do diabo. E às vezes acontece até você ver na igreja pessoas com roupa rasgada, né? Vai adorar a Deus na igreja, né? Mas com uma roupa que está sendo, que foi o diabo que lançou essa moda, e está aí. Então acontece o seguinte, então nós temos que entender que a palavra de Deus é o seguinte, Deus não tem meia com o diabo. Ou nós servimos a Deus completamente, ou não. Ou servimos a Deus, ou não. Então, se nós servimos a Deus, nós não podemos servir a Deus e ao diabo. Então, por exemplo, eu falei sobre os vícios, né? Falei sobre o jogo. Todo jogo é dominado pelo diabo. Então, irmãos, a verdade é o seguinte, o que Deus quer de mim, de você, de todos nós, é que vamos uma vida de santificação, uma vida reta diante de Deus, esperando a volta do Senhor Jesus. E se ele demorar um pouquinho, se ele não vier, nós vamos subir para ir morar com ele. Portanto, é necessário que nós entendamos bem esta palavra, e como eu já li e vou repetir, a doutrina da santificação não é doutrina de homem, é doutrina que Deus mandou pregar, ensinar, para que a igreja viva uma vida de santidade, de retidão, separada do mundo totalmente, porque Deus não tem meio, não tem metade com o mundo. Ou nós servimos a Deus, ou servimos o diabo. Não tem meio termo, ou serve a Deus ou serve ao diabo. Agora, se estamos esperando Jesus, vamos servir a Deus. Amém? Seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero ler o último versículo aqui da palavra de Deus, para ficar bem claro o que estou falando aqui, porque a palavra de Deus, como estamos dizendo, ela é maravilhosa, é clara, e não deixa dúvida para ninguém. Se a pessoa for ir para o céu, então ele tem o roteiro certinho de ir para o céu. E o último versículo que eu quero ler está aqui em Tito, capítulo 1, versículo 2. E a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos do século. Então, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu. Se Deus não pode mentir, prometeu que ele vem buscar a igreja, então ele vem buscar a igreja. Cabe a mim, cabe a nós estarmos preparados para essa hora tão boa. Portanto, eu quero deixar essa mensagem como advertência para que nós possamos realmente nos preparar para ir morar no céu com Jesus. Amém? Amém.